Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esta videoaula. Exatamente, mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami, e nessa videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos do nono ano do Colégio Andrade de Figueiredo, o CAF, situado em Macaé. Se você não é aluno dessa escola, mas quer aprender através dessa videocorreção, eu aconselho a você fazer o download da lista que fica aí disponível no primeiro comentário em PDF. E aí você pode testar os seus conhecimentos antes de assistir essa videoresolução. Se você também é um aluno CAF e já recebeu a lista de maneira digital para o grupo de WhatsApp dos seus representantes ou dos alunos responsáveis, é o momento de você pegar e tentar fazer a lista antes. Faça a lista antes, para você perceber as lacunas da sua aprendizagem. Nessa videoaula, nós vamos estar falando sobre ligações químicas e também sobre funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e nossos maravilhosos óxidos. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa primeira questão que está aparecendo aí na sua tela. Maravilha, belezura. Diz o seguinte aí, gente. A nível de ilustração, o núcleo dos átomos são considerados ilhas mergulhadas em um mar de elétrons. Ilhas mergulhadas em um mar de elétrons. Essa comparação nos leva a concluir que trata-se de uma o quê? Bom, gente, toda vez que a gente utilizar esse termo aqui, ó, que é um termo bem marcador desse tipo de ligação, mar de elétrons, nós vamos estar falando de ligação metálica. Por quê? Porque nós sabemos que os metais, eles têm uma tendência em perder elétrons. E o fato de o metal querer perder elétron quer dizer que ele vai pegar e vai ficar numa estrutura próxima a essa daqui, como nós estamos desenhando, ó. Imagina que eu tenho uma barra de ferro, por exemplo, e aqui eu vou ter a perda de elétrons. Por isso que esses ferros ficam com uma carga aí mais 2, certo? E aí o que que vai acontecer? Esses átomos, que são chamados de cátions, átomos que perdem elétrons, eles vão ficar aí como se fossem ilhas nesse mar de elétrons livres aqui, ó. Então perceba aqui comigo que eu tenho elétrons circulando na estrutura metálica, elétrons esses que foram o quê? Perdidos. Então, os metais positivos, os cátions, são como se fossem ilhas nesse mar de elétrons livres. Por isso, ligação metálica é a nossa alternativa correta, letra A de amor. A ligação iônica, a principal marcação dela vai ser o quê? A transferência de elétrons. Transferência essa que vai ocorrer entre que tipos de átomos? Entre um metal, que nós já vimos que perde, mais um ametal, que nós vimos que ganha. Exatamente, nós já vimos isso, né? O ametal aqui, ó, ele vai querer ganhar elétrons. E a marcação da covalente, a covalente já vai ser aquela ligação em que há o compartilhamento de elétrons. Então, aqui, ó, compartilhamento de elétrons. Muito perfect. E aí, a ligação covalente já vai ser uma ligação que vai ocorrer entre a metal mais a metal. Ou entre ametal e hidrogênio.
Bom, classifiquei todas as ligações aí só para vocês saberem, mas a marcação, né, a principal causa aí é a questão da ligação metálica, ó, letra A. Vamos para a próxima? Um professor decidiu decorar o laboratório com um relógio de química. Inclusive, eu acho que eu vou comprar um que eu vi aí, muito bom para decorar o laboratório lá do CAF. No qual, no lugar das horas, estivessem alguns elementos dispostos com seus respectivos números atômicos. Os números atômicos são os números que aparecem na tabela periódica de menor valor, é a quantidade de prótons. Então, isso quer dizer que o magnésio tem número atômico 12, o hidrogênio tem número atômico 1. Deixa eu botar de preto aqui, vai ficar um pouco melhor. Magnésio tem número atômico 12, hidrogênio número atômico 1, hélio número atômico 2, lítio número atômico 3, berílio número atômico 4, bório número atômico 5, carbono número atômico 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10 e sódio 11. Indique a fórmula química quando o relógio marca 9 horas. Então, 9 horas seria o que aí, para quem não sabe ver hora, né? Então, vou botar de vermelho aqui, ó. Então, um dos ponteiros estaria para o flúor, é o menor ponteiro, e o outro ponteiro maior estaria para o magnésio, ó, 9 horas, ok? E agora? A fórmula química, então, é entre a substância formada por um metal, que é o magnésio, mais um ametal, que é o flúor. Então, aqui eu tenho uma ligação iônica. Para determinar a fórmula química de um composto iônico, a gente vai perceber que a gente tem um padrão. Primeiro, sempre vai vir o metal, que é o meu cátion, e segundo, sempre vai vir o ametal, que é o meu ânion. Então, aí, o metal é o magnésio, é o Mg. Aí, pela família dele, eu sei que o magnésio aqui é um elemento da família 2A. Logo, a carga dele é mais 2. Já o flúor, ele é um elemento da família 7A. Então, quanto que falta para chegar ao 8? Vai ser a carga do flúor, já que a regra do octeto é aquela regra que rege todas as ligações químicas. Bom, para 8 falta quanto aqui? Falta 1. Então, a gente vai fazer o seguinte: a carga do cátion vira índice do ânion e a carga do ânion índice do cátion. Então, vai ter um escorrega das cargas aí e eu vou, na representação, não colocar os sinais. Então, aqui vai ficar o quê? Mgf2. Essa é a fórmula química quando o relógio bate 9 horas. Agora, ele também quer a fórmula química da substância quando o relógio marca 8h50. Deixa eu botar aqui de outra cor para vocês saberem quanto que é o 8h50. 8h50 vai ser a substância formada por oxigênio, ponteiro menor, e 50 seria aqui, ó, seria o neônio, mas eu vou alterar isso aqui para 8h55, ok? Me perdoem aí. 8h55 seria o sódio. Por que que não pode ser 50? Porque aqui eu tenho um gás nobre, e o gás nobre não faz ligações químicas espontaneamente, tá bom? Então, alterem aí, por favor, 8h55. Então, primeiro nós vamos ver quem é o metal, e o metal aqui é o sódio, da família 1A, e o oxigênio, ó, é o ametal da família 6A. Ah, professor, como é que eu vou saber? Lembra que na prova de vocês, na última página, vai ter o quê? Nossa maravilhosa periodic table. E aí você vai entender quem é metal e quem é ametal por causa dessa maravilhosa divisão que já vem aqui, ó. Essa escadinha, essa divisão, ela separa o que, senhoras e senhores? Ela separa metais de ametais. Então, toda essa porção aqui, ó, vão ser os metais. E toda essa outra porção aqui, ó, vão ser os ametais.
excluindo os elementos da família 8A, que são os nossos maravilhosos gases nobres, ó, todos menos esses últimos, tá bom? E as famílias você consegue identificar como, ó, pelo topo. Sódio, família 1A, certo? Magnésio, família 2A. Oxigênio, família 6A. Flúor, família 7A, ok? Então vamos lá, vamos voltar para a questão. Assim que a gente identifica a família e quem é metal e ametal. Então agora é 8,55. Então é a fórmula química presente aí com os átomos de sódio e oxigênio. O sódio, ele tem a carga mais um e o oxigênio tem a carga menos 2. Então, o que que eu vou fazer? Exatamente. A carga do cátion vira índice do ânion e a carga do ânion índice do cátion. Então, aqui nós vamos ter a fórmula química Na2O. Certo? Muito perfect. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 3, né? Que diz o seguinte. Hum, Os gases de efeito estufa, GES, são substâncias gasosas que absorvem parte da radiação infravermelha emitida principalmente pela superfície terrestre e dificultam seu escape para o espaço. Isso impede que ocorra uma perda demasiada de calor para o espaço, mantendo a Terra aquecida. O efeito estufa é um fenômeno natural. A seguir, tem-se um gráfico que mostra os principais gases estufa. Ele quer que você dê a fórmula eletrônica, e aqui tem um E estrutural, do CH4 e do CO2. Aqui, gente, nós temos o seguinte, ó, o CH4 e o CO2 são compostos covalentes. Por quê? Porque aqui eu tenho um ametal mais o hidrogênio, e no CO2 eu tenho o quê? Ametal mais ametal. E aí, o covalente não é a perda de elétrons ou ganho, é o compartilhamento de elétrons. Então, a marca desses compostos aqui, que são compostos covalentes, que é ametal mais hidrogênio ou ametal mais ametal, é o compartilhamento de elétrons. E aí tem uma regra muito boa para a gente começar a nortear esse tipo de composto, a montagem de fórmula, que é o seguinte: o átomo central é aquele em menor quantidade. Então, o átomo em menor quantidade aqui, nos dois casos, é o carbono. Então, para o primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar a família dos elementos. Então, nós já vimos que dá para analisar a família pelo topo, né, da coluna da tabela, que aquele elemento pertence. O carbono aqui é da família 4A, ao passo que o hidrogênio é da família 1A. Aqui, novamente, 4A, ao passo que o oxigênio é da 6A. Como é que eu vou saber a quantidade de elétrons que ele vai compartilhar? Essa quantidade de elétrons compartilhada, ela vai ser determinada pela família. Então, se eu tenho um átomo que tem 4 elétrons, como o carbono, por ser da família 4A, o quanto que falta para esse átomo ficar com 8 e ele ficar estável devido à regra do octeto? Faltam 4 elétrons. Portanto, ele vai fazer o quê? 4 ligações. Então vamos lá? Então, quem eu boto aqui? Eu boto o átomo central, que é o carbono. Ao redor dele, já que ele é o átomo central, vou colocar os meus maravilhosos hidrogênios. Olha que lindos. E vou colocar uma bolinha para a quantidade de elétron que eu tenho de cada um desses átomos, que é verificada pela família.
Então, o carbono, por ser da 4A, ó, vai ter 4 elétrons. O hidrogênio só tem uma bolinha próxima a ele, porque ele só tem um elétron, já que ele é da família 1A. E agora eu circulo esses elétrons aqui, ó, compartilhados. One, two, three, four. Quando eu circulo, esses elétrons pertencem aos dois átomos ao mesmo tempo. Então, o carbono tinha 4 elétrons que já eram dele, e ele ganha um elétron de cada ligação com o hidrogênio. E aí fica com 8. E o hidrogênio, ele é uma exceção à regra do octeto. O hidrogênio aí, ele fica satisfeito com 2 elétrons. Essa é a primeira fórmula, a fórmula eletrônica, tá? Então, eu queria que você fizesse isso aqui, ó, fórmula eletrônica. Aí, como é que vai ficar a fórmula estrutural, meus senhores? Para cada par de elétrons que eu compartilhei, eu coloco um traço. Então, a fórmula estrutural ficaria H, traço C, traço H para cima, traço H para baixo. Ok? Vamos então agora à nossa próxima substância, que é o CO2. Então aqui eu vou ter o carbono no centro, um oxigênio à direita, outro oxigênio à esquerda. Agora o oxigênio ele tem 6 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ele ser da família 6A, ele vai querer fazer duas ligações. Lembra que é pela família que eu vejo a quantidade de elétrons que ele vai compartilhar e, por consequência, o número de ligações. Então, aqui eu vou botar os 4 elétrons aqui, 2 para fazer ligação com o oxigênio da direita e 2 para fazer ligação com o oxigênio da esquerda aí, do elemento carbono. E agora eu vou compartilhar. Então, o oxigênio já tinha 6, ele ganha um elétron desse compartilhamento 7, mais um elétron desse segundo compartilhamento 8. A mesma coisa serve com o oxigênio da direita. E o carbono, que tinha 4, fica automaticamente com 8, porque ele fez 4 ligações. Só que aqui foram ligações duplas, né? Como a gente está percebendo aí. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural, O, dupla C, dupla O. Ok? Maravilha! Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 4. E diz o seguinte: o ferro, metal muito utilizado no nosso cotidiano, é obtido a partir da hematita, minério que contém o óxido de ferro, Fe2O3. A obtenção desse metal ocorre de acordo com a equação representada abaixo. Classifique cada substância presente na reação quanto ao tipo de ligação que apresenta. Cada substância quanto ao tipo de ligação. Então, a primeira substância é essa daqui, ó, o Fe2O3. A segunda substância é o CO, esse 3 só indica a quantidade dela. A terceira substância é o Fe. E a quarta substância é o meu CO2. Bom, o primeiro aí, que é o Fe2O3, é uma substância formada por um metal, que é o ferro, e por ametal. E lá em cima nós vimos que quando eu tenho metal e ametal, a ligação é o quê? Iônica. Agora eu tenho o C e o O. Se você for verificar na tabela periódica, tanto o carbono quanto o oxigênio são ametais. Então a ligação aqui é o quê? Covalente. Depois eu tenho o ferro puro. Então, se é ferro puro, a ligação é metálica, é entre metais, certo? Lembra lá da barra de ferro, do mar de elétrons. E o CO2 é ametal com ametal, então novamente vai ser o quê? Covalente. Essa tá de grátis. De graça. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 5. Água régia é uma mistura capaz de atacar o ouro. Consiste em uma solução de 3 partes de ácido clorídrico
e uma parte de ácido nítrico. As fórmulas químicas das substâncias destacadas são. Então, aí o destaque, gente, eu vou fazer aqui, mas obviamente são as substâncias que estão sendo citadas, tá? Então, vou destacar aqui de verde, ó. Ácido clorídrico, correto? Aqui, ácido nítrico. E aqui eu tenho o nosso maravilhoso ouro. O ouro é só você olhar na tabela periódica, né? Se a gente for lá na periodic table, que vai estar no final da sua prova, você perceberá que o símbolo do ouro é AU, porque vem do latim aurus, aqui ó, ouro. Agora, para os outros, é necessário você lembrar do seguinte: é necessário você lembrar do íon que o ácido forma. Então, aqui nós temos ácido clorídrico, não é isso? Ó, ácido clorídrico. Toda vez que eu tenho essa terminação hídrico, é um ácido sem oxigênio. E aí, como é que vai ser? Ó? Quando o ácido terminar em hídrico, você vai ter que achar o ânion que termina em eto na tabela. Quando o ácido termina em ico, você vai ter que achar o ânion que termina em ato. Toda vez que o ácido terminar em oso, você vai ter que achar o ânion que termina em ito. Então, aqui, como é clorídrico, você vai ter que achar na tabela o ânion que termina em eto. Então, nós sabemos que aqui eu vou ter que achar o ânion, substituir hídrico por eto, cloreto. Então, nós sabemos que todo ácido, ele começa, na verdade, com H+. E o ânion cloreto aqui, ó, é o meu famoso Cl-. Opa, o que que a gente viu lá na ligação iônica? Eu vou cancelar essas cargas e vou unir os dois. Então, aqui, o nome do primeiro ácido, a fórmula química, HCl, ó, ácido clorídrico. Agora nós temos um outro ácido, que é o quê? O ácido nítrico. Bom, aqui já terminou em quê, senhoras e senhores? Já terminou em ico. Então, na tabela, eu vou ter que achar o que termina em ato. Então, aqui eu vou ter que achar o ânion nitrato, ok? Quem é o nitrato? O nitrato, nós vamos perceber que é o NO3-. Ai, professor, não estou conseguindo entender isso. Então, para os alunos do Colégio Andrade de Figueiredo, a gente tem a tabela de cátions e ânions. E por essa tabela que você vai achar o quê? O nosso maravilhoso ânion. Tá percebendo aqui, ó? Então, aqui, ó, cloreto, que foi o primeiro do ácido clorídrico, Cl-. Nitrato, que foi o segundo do ácido nítrico, ó, NO3-. Sim? Então, perfeito. E agora, o que que eu faço? Eu vou unir o H+ do ácido com o nitrato. Vamos lá? Então, o nosso ácido aqui, ó, eu tenho o quê? O H+, correto? Mais o nitrato, que é o NO3-. O que que eu faço? Novamente vou cancelar. E aí isso daqui vai ficar como HNO3. E se não fosse igual? Se não fosse igual, você escorregaria as cargas, como nós fizemos na ligação iônica. Então, se fosse ali o sulfato, que é o SO4-, aí desceria, correto? Para o hidrogênio. Então, é bem tranquilo. Vamos então agora à nossa sexta questão, que diz o seguinte:
As reações químicas abaixo representam a formação de chuvas ácidas pela presença do SO3 no ar e o ataque do ácido formado às fachadas e estátuas de mármore. O mármore é composto principalmente pelo CaCO3. Dê o nome do H2CO3 e classifique o quanto à sua força. Então, aqui, para dar o nome desse cara, o que a gente vai ter que fazer? O NOx. Então, no caso de ácidos, quando o meu NOx ele é mais um e mais dois, ele tem o que nós chamamos de prefixo e sufixo. O prefixo é hipo e o sufixo é oso. Quando o NOx é mais 3 e mais 4, sem prefixo e sufixo oso. Quando o NOx é mais 5 e mais 6, sem prefixo e sufixo ico. E quando ele é mais 7, a gente vai ter o prefixo per e o sufixo ico. Contudo, quando eu tenho carbono, as exceções, ó, aguenta, fi. Quando eu tenho carbono com NOx mais 4, silício também com NOx mais 4, ou ainda boro com NOx mais 3, ao invés deles serem o quê? Deles serem ioso, esses três elementos vão ser o quê? Ico. Então vamos lá. H2CO3. Vamos fazer um NOx aqui, ó, no cantinho. O que que a gente vai fazer? Separar por elemento. Então, oxigênio é menos 2, como eu tenho 3 menos 6, a soma tem que dar zero. O hidrogênio é mais um, como eu tenho 2 mais 2, para dar zero é mais 4. Lembra que o hidrogênio é sempre, vocês adoram essa palavra, né? Mais um. E o oxigênio é sempre menos dois, para os ácidos. Então, quando o NOx é mais 4 aqui, ó, deveria ser, como eu falei, o quê? Uso, mas vai ser ico, porque o carbono é uma exceção. Então, o nome desse cara vai ser o seguinte, senhoras e senhores: ácido carbônico, ok? Agora, classificar um ácido que tem oxigênio quanto à sua força é o seguinte: nós vamos ter H com uma quantidade Y, um elemento qualquer no meio, e o X. Se essa subtração entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios der 2 ou 3, quer dizer que esse ácido é o quê? Forte. Se essa subtração do número de oxigênios menos o número de hidrogênios der 1, quer dizer que é um ácido moderado. E se essa subtração do número de oxigênios menos o número de hidrogênios der zero, quer dizer que o ácido é fraco, ok? Então, contudo, também existe uma exceção quanto a essa regra, que é justamente o nosso. Mas lembre, é só esse que é uma exceção. O H2CO3, se a gente for perceber aqui, ó, pela nossa regra, a subtração do número de oxigênios menos o número de hidrogênios, ó, 3 menos 2 daria 1. Ele seria classificado como moderado. Mas esse cara aqui, ele é fraco, ok? Pela regra, ele seria moderado, mas ele é uma exceção. Se tiver qualquer outro que não seja ele, seria o quê? Moderada essa subtração. Então, aqui é ácido carbônico e ele é classificado como fraco, ok? Indique a função inorgânica de cada uma das substâncias presentes na reação. Então, ele quer saber aqui, quando ele fala de função inorgânica, ele está querendo saber se é ácido, base, sal ou óxido, ok, gente? Ó, ácido,
base, sal ou óxido. De maneira bem simples, ácido nós vimos que o quê? Começa com H na fórmula. Base termina com OH. Sal não começa nem termina com H e OH. E óxido vai ter sempre um elemento mais o oxigênio. E aí só pode ter o quê? Dois elementos óxido, tá bom? Então aqui, ó, gravem óxido, somente dois elementos, ok? Então vamos lá. O primeiro aqui, ó, é o meu SO3. O SO3 é um óxido, ok? Vou botar aqui porque vai ficar pouco espaço. SO3. Aqui também vai ficar pouco espaço. E eu vou criar espaços. O espaçoso. Água. Água também é o quê? Óxido. Muito perfect. Depois eu tenho o H2SO4. Ó, começou com hidrogênio. Então é o quê? Ácido. Depois eu tenho o CaCO3. Ó, esse não começa nem termina com H, tem três elementos: cálcio, carbono e oxigênio. Então, mesmo tendo oxigênio, não é óxido, porque para ser óxido só pode ter o quê? Dois elementos. Então, o CaCO3 é um sal. E para finalizar, o CaSO4, ainda não, temos que continuar ainda, é um sal também. E aí sim, agora o meu H2CO3, ó, começa com hidrogênio também, assim como o H2SO4 logo acima dele é um ácido, ok? Bom, vamos então agora à nossa próxima questão, que é a questão de número 7, que diz o seguinte: considere a aparelhagem a seguir empregada para testes de condutividade elétrica. Fizemos inclusive isso no laboratório no Colégio Andrade de Figueiredo, o maravilhoso aí CAF de Macaé. O teste deu positivo com qual dos solutos dissolvidos em água? Bom, gente, quais são os solutos que conduzem eletricidade? Para ter condutividade elétrica, a gente vai ter que ter os seguintes solutos. Eu vou ter um composto que faz ligação iônica, então tem que ser um composto iônico, que é aquele que tem o que na fórmula? Metal mais ametal. Ou ele precisa ser um composto que covalente ácido, ou seja, ele tem que começar com o quê? Com hidrogênio, como nós vimos ali na questão anterior, correto? Então a gente vai perceber que esse daqui, ó, é covalente, mas não é ácido. Por que que ele é covalente? Porque ele tem o quê? Ametais, que são carbono e oxigênio, junto com quem? Com o hidrogênio. O álcool também é o quê? Covalente, mas não é ácido. Tem que começar com hidrogênio. O SO2 também é o quê? Covalente. O silício é ametal e o oxigênio também. Já o H2SO4 é um ácido, ó, ácido sulfúrico, então ele conduz bastante. Vimos que por ser um ácido forte, inclusive ele conduz muita eletricidade, né? Vamos agora à nossa questão de número 8, que diz o seguinte:
Sabe-se que o NaOH é conhecido como soda cáustica e é utilizado na fabricação do sabão e como desentupidor de pia. O AlOH3 é utilizado como acelerador de decantação nas extrações de tratamento de água. E o CuOH2, que é o azinhavre, é formado pela reação do cobre e a água na forma de umidade e gás oxigênio. Qual a função inorgânica das substâncias em negrito na notícia acima? Opa, todas essas substâncias têm algo em comum. O que é esse algo em comum dessas três substâncias aqui? Terminam com OH. Então, se ele quer a função, ele quer ácido, base, sal, óxido. Como elas terminam com OH, quer dizer que elas vão ser o quê? Bases, ok? Agora ele pede a nomenclatura de cada uma das substâncias negrito e classificando-as quanto à força. Então, aqui, nas bases, o que que eu vou fazer, gente? Para a nomenclatura das bases, eu só coloco a palavra hidróxido mais a preposição de mais o nome do cátion, que aí seria o metal, correto? Então, aqui o meu NaOH seria o meu famoso hidróxido de sódio. Agora, classificar quanto à força. Em relação à força, nós temos o seguinte: se a base é da família 1A, ela é forte. Não só dá 1A, mas 2A também. Então, deixa eu botar aqui: 1A e 2A. As demais vão ser fracas. Contudo, assim como no ácido, a base eu também tenho uma exceção. O MgOH2, se vocês forem olhar lá na periodic table, o cálcio, o magnésio é da família 2A. E aí ele é uma exceção à regra, ele deveria ser forte, mas ele vai ser fraca, tá bom? Ela vai ser fraca aí. Exceção. Ok. Então, como o sódio aqui é da família 1A, lembrando que é só olhar o topo da tabela, vai ser uma base o quê? Forte. Vamos botar aqui forte. Próxima substância seria o AlOH3. No caso do AlOH3, o nome dessa base seria hidróxido de alumínio. E o hidróxido de alumínio é uma base fraca, ok? Muito bem. Por quê? Porque se você for olhar na tabela, é da família 3A. Então se encaixa nas demais, que não seja nem da 1A, nem da 2A, e o magnésio, a nossa exceção. E agora nós vamos para a última base, que é o meu CuOH2. Essa daqui, o Cu é o cobre, então hidróxido de cobre. Só que no caso de metais que apresentam NOx variado, que é o caso do cobre, a gente vai perceber que nós temos que saber qual é o NOx desse cobre. Então, o cobre aqui, ó, que é o Cu, ele pode ter um NOx mais um, e ele também pode ter o NOx, no caso aqui, mais dois. Como é que eu vou saber qual o NOx dele? Pela quantidade de hidroxilas. Então, a gente percebe aqui, ó, que a quantidade de hidroxilas que eu tenho é number two. Então, eu vou colocar hidróxido de cobre 2, ok? Tranquilo? Bom, vamos para a nossa próxima questão, questão de número 9. Alguns sais podem ser utilizados como pigmentos distintas, como o CDS, BaSO4 e ainda a base CrOH3, que são denominados. Agora, senhoras e senhores, o que que a gente tem?
nós vamos ter que pegar e fazer a nomenclatura, correto, dos sais. Tá vendo aqui esse nome que eu dei para o ácido? Então, essa nomenclatura para o ácido, para o sal, vai ser a mesma tabela, correto? Só que para o sal, a gente vai perceber o seguinte: tudo que é uso vai virar ito, ito. E tudo que é ico vai virar ato, ok? Mas é a mesma forma, calcular o quê? O NOx. Então, o de vermelho aqui é o sufixo para o quê? Para o ácido, e o de verdinho aí, esperança, sal. E se não tiver oxigênio? Se não tiver oxigênio, aí termina em eto, correto? Como esse primeiro aqui, ó. Esse sal não tem oxigênio. Então, quando é um sal sem oxigênio, eu tenho a terminação eto. Então, aqui, ó, como é enxofre, senhoras e senhores, está vendo aqui o S, ó? Então, aqui vai ser o meu sulfeto de, e aí você veria aí o símbolo do CD, que é o cádmio, ok? Agora nós temos um outro sal. Esse sal já tem oxigênio. Então aqui nós temos que fazer aquele NOx que a gente viu, correto? Lá em cima. Vamos lá então, no pique no pique. O bário, ele é um elemento da família 2A. Logo, a carga que ele gera é o número da família, ó, mais 2, mais 2. O oxigênio nós já vimos lá nos ácidos que é menos 2. Como eu tenho 4, menos 8. Para isso dar zero aqui no meio, vai ter que ser mais 6. Quando é mais 6, aí aqui ao invés de ser eto, vai ser ato. Por quê? Por causa daquela tabela que a gente viu lá, né? Ato. Mais 6 é sufixo ato. Dá uma olhada comigo de novo na tabela que está lá em cima, ó. Quando é mais 6 para o sal, o sufixo é ato. Então, esse daqui vai ser o sulfato. Aqui, ó, sulfato, por causa do enxofre, é o elemento central, é o norte da nomenclatura. Sulfato de. E como que é o símbolo desse cara aqui? Exatamente, bário. Muito perfect. E para finalizar, nós temos as nossas maravilhosas bases. Olha aqui, o CrOH3. Então, aqui, ó, o CrOH3, por ser uma base, vai ser hidróxido, lembra? Bom, qual é a carga desse cromo? Porque essa base é de inox variado, mais 3. E aí, o cromo ele tem dois estados de oxidação possível. O cromo, ele pode ser mais 2, mas ele também pode ser mais 3. Então, aqui a gente vai colocar o seguinte, como nós fizemos na anterior, em romano, vai ficar o quê? Roxinho, porque a base é roxinha, hidróxido de cromo 3. Só que não aparece isso ali. E a gente fica assim, e agora? Aí existe uma outra nomenclatura alternativa das bases, que é o seguinte: quando eu tenho o maior NOx, eu adiciono o sufixo ico. E quando eu tenho o menor NOx, eu adiciono o sufixo oso. Então, no cromo, o maior seria o mais 3, lembrando que cada um tem o maior e o menor. E o menor seria mais 2, certo? Cada um tem o seu maior e menor e tem que olhar na tabela lá no final. Como é mais 3 é o maior, a gente vai substituir esse decromo 3 pelo sufixo dele. Então, aqui um outro nome para essa seria
hidróxido crômico, ok? Então, substituir o D-cromo 3 por crômico. Então, a alternativa seria sulfeto de cádmio, sulfato de bário e hidróxido crômico. Sulfeto de cádmio, sulfato de bário e hidróxido de crômio. Aqui é uma questão um pouco antiga, ele nem colocou ali, mas seria hidróxido de cromo 3 ou hidróxido crômico, tá bom, gente? E aí, nessa questão, por ser um pouco antiga, ele não deu essa atualizada. Então, se liguem nessas considerações que eu fiz aí, que elas são extremamente relevantes. Vamos então agora para a nossa questão de número 10, a última. E coisa boa! Cristal ou vidro? O vidro cristal e o vidro comum têm uma estrutura molecular de desenho praticamente idêntico. A diferença está nos elementos químicos que constituem essa estrutura. Afirmar Oscar Peite Filho, professor de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. Também conhecido como vidro de cal-soda ou soda-cal, o vidro comum é feito de areia, soda, cal e Al2O3. Já na composição do vidro cristal, entra apenas a sílica e o óxido de chumbo. Qual a função inorgânica que pertence a essas substâncias? Ácido, base, sal, óxido. O que nós temos aí, gente? Nós temos apenas dois elementos na fórmula, duas letras maiúsculas, sendo um deles o oxigênio. Isso é característica da função óxidos, ok? Classifique as substâncias quanto ao seu tipo agora. Então, nós temos o seguinte: os óxidos, né, e o tipo de óxidos, nós estudamos aí os óxidos básicos, que a nível de nono ano são aqueles formados por metais das famílias 1A e 2A. Nós também temos aí os óxidos ácidos, que são aqueles que são formados por ametais. E nós temos também aí um caso particular de óxidos, que são os óxidos anfóteros, que são aqueles formados por metais que apresentam o NOx igual a +3 e +4. E ainda temos os óxidos neutros, que são aqueles que não reagem nem com ácidos, nem com bases, nem com água. Só são três, você precisa memorizar: CO, NO e N2O. Então vamos lá. O primeiro aí, que é o SiO2, se você for perceber, o silício ele é ametal. Vai lá na periodic table, localiza o silício, olha aqui ele aqui, ó, silício ametal. Quando é formado por ametal, é um óxido ácido, correto? Óxido ácido. Já o MgO já é um óxido formado, desculpa, o MgO não está aí, né? Já o Na2O já é um óxido formado por um metal da família 1A. Então vai ser um óxido básico. O CaOH2, o cálcio é da família 2A. Então o CaO vai ser o quê? Óxido básico também. Esse cara aqui eu não cheguei a comentar na aula com vocês, mas ele aqui, tá bom?
vai ser um óxido anfótero. Eu vou colocar só porque ele está no comando aí, porque o alumínio, por ser um elemento da família 3A, ele vai apresentar o quê? O NOx igual a mais 3. Tudo bem? Para finalizar, agora sim, dê as suas nomenclaturas. Quando eu tenho óxidos formados por ametais, eu tenho que levar em conta a quantidade de oxigênios que eu tenho na fórmula. Então, como aqui são dois, dióxido de silício. Não confundir esse com enxofre. Enxofre é só S, né? Agora, quando eu tenho óxidos formados por metais, como no caso do sódio, aí é só colocar a palavra óxido mais o nome do metal. Então, aqui vai ser, ó, óxido de sódio. Olha que fácil. Esse daqui, ó, o CaO, vai ser o quê? Óxido de cálcio. E para finalizar, o meu Al2O3, esse daqui vai ser o óxido de alumínio. Então, a de azul aqui, que eu considero a quantidade de oxigênios, são óxidos ametálicos. Já a que eu estou considerando de verde são óxidos metálicos. E finalizamos mais uma videoaula de revisão aqui no canal Pedro Sami. Se você gostou, por favor, dá o like aí, me ajuda, pelo amor de Deus, não custa nada, é só apertar agora. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo que está sendo postado. Curta, comente, compartilhe. O YouTube consegue entender que esse vídeo é um vídeo relevante. Ajude o seu professor aqui também nesse ambiente virtual. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante no nono ano ou quaisquer outros alunos que aí estejam na reta de estudos da química, né? E é isso aí, gente. Mais um trabalho concluído no canal Pedro Sami. Excelente teste, nono ano. Se Deus quiser, vamos ter um gabarito para eu dar aquela maravilhosa caixa de bombom para vocês. Bom, é isso aí. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.